Oi, gente! Tá no ar mais um episódio do nosso podcast de saúde e bem-estar. Hoje o tema é daqueles que pega muita gente, especialmente as mulheres. Cansaço, rotina atribulada, cobrança, aquela sensação de que nunca é suficiente. E para falar sobre tudo isso, eu convidei a psicóloga Maiara Crespo, ela aí que ajuda muita gente a encontrar um equilíbrio no dia a dia, e a Ingrid Loise, que é empresária, esportista e que ajuda também algumas mulheres a organizar a rotina sem perder o fôlego. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada por vocês estarem aqui. E vamos de papo, né? Vamos Interessante, lá. porque falar de rotina nunca é demais. E a pergunta que eu vou já pra matar vocês: tá todo mundo com burnout mesmo ou é só a vida adulta? Olha, tá, ela é uma boa pergunta. O burnout, na verdade, ele é nós falamos que é a doença do trabalho. Então, para as pessoas que estão esgotadas no quesito trabalho, sim, muita gente está com burnout e muita gente está com esse esgotamento. Porém, quando não se trata, né, dessa patologia voltada para o trabalho, mas para o dia a dia, aí já entra a exaustão e o esgotamento emocional, que daí não é voltado para o trabalho, mas de todas as outras áreas que envolve esse equilíbrio nessa saúde. E como saber, assim, se é uma exaustão, se é só uma fase difícil? Como que a gente chega, né, a esse diagnóstico, não é? Ou essa certeza de que eu realmente tô com isso? Tayla, assim, de forma certeira, é quando eu começo a perder prazer naquilo que sempre fez sentido para mim. Então, às vezes a gente desanima, às vezes a gente cansa, né, ali no final de semana. Eu durmo, eu consigo me recompor. A partir do momento que eu durmo, não me recomponho. Eu tento viajar, eu não me recomponho. Eu começo a perder prazer naquilo que antes para mim fazia todo sentido. Era que me brilhava os olhos. Ali tem um burnout, tem um esgotamento. Você como psicóloga, eu acho que nos últimos tempos eu acompanho seu trabalho, né? A gente já Sim, fez outras entrevistas juntos, já conversamos. sim. Então você vem fazendo um trabalho com muitas mulheres, principalmente. O seu público Uhum. é majoritariamente Uhum. feminino e você vem ajudando, né? Praticamente muitas mulheres sobrecarregadas. Então muitas Sim. mulheres chegam ali cansadas, exaustas Uhum. e também algumas insatisfeitas, vêm ali com as suas comparações. Então o que mais chega mesmo? Elas estão cansadas? Elas estão se comparando? Qual que é o perfil desse público? O que você tem percebido das mulheres aí Tá. contemporâneas que estão chegando no consultório mesmo, É o da combo terapia? completo, né? Eu costumo dizer que as mulheres, elas têm um nível, uma taxa de tolerância muito grande. Nós mulheres, né? A gente vai aceitando, a gente vai entendendo, porque nos foi passado durante muito tempo que a mulher tem que aceitar e aguentar muita coisa. Então esse limite da mulher, ela é um pouco, né, maior. Aquela síndrome da Mulher Maravilha, assim. Ah, total. Querer dar conta de tudo, tá sempre Ele perfeita. existe ou ele é um mito? É uma síndrome, ela não encontra no manual, né, da psicologia das doenças, porém ela é uma síndrome que está sendo utilizada hoje em dia, mas assim, para as pessoas de forma comum, assim, no dia a dia. E sim, ela existe. Que é a mulher querer equilibrar o trabalho, as crianças, para quem tem filhos, a perfeição ali dentro de casa. E hoje, mais cedo, eu estava até conversando com a Ingrid a respeito dessa demanda da rede social. Que antigamente, qual que era o parâmetro que a gente tinha? Era quem estava aqui, próximo da gente, era o nosso convívio. Então, a nossa comparação era ali, no dia a dia, com os nossos familiares, com um amigo do bairro, com quem eu trabalhava. Hoje em dia, com a tela do celular, eu tenho acesso a outros estágios, outros padrões de vida, que eu acabo me comparando àquilo. Às vezes eu estou muito distante daquilo, mas eu trago aquilo para uma da minha mão como se fosse uma realidade. E aí Isso, começa as comparações. isso tá adoecendo muita gente? Tá adoecendo as pessoas. Eu percebo também nessa parte do digital em si, das redes sociais, o quanto profissionais mulheres estão ali acompanhando outras mulheres através de stories, conteúdos, TikTok, várias outras redes, e vê aquela rotina perfeita e fala, tem alguma coisa de errado comigo?
será que eu que sou o problema? Porque eu tô fazendo tudo, tentando dar conta de tudo, equilibrando os pratinhos e mesmo assim eu ainda não estou aonde eu gostaria, que é aquela coisa também de às vezes não se sentir suficiente, aí entra essa sobrecarga também no dia a dia. Acho que a Mayara percebe isso ainda mais em consultório, mas eu também, com o meu trabalho, que é orientar outras mulheres nessa construção de marca dentro do digital, eu percebo que a comparação, ela atrapalha o processo, porque a mulher, ela não olha para ela mesma e para a própria evolução dela, ela tá olhando para o outro. Você é um exemplo, Ingrid. Você sempre teve essa conexão com a alta performance porque você é esportista, você é jogadora de vôlei, né? Então, a gente sabe já dessa cobrança, essa sobrecarga aí pela disciplina. Quando você migra pro digital, também tem uma cobrança ali de ser perfeita, né? Digamos, entre aspas. Como é que foi essa relação, assim, dentro do digital? Você começou já buscando essa perfeição e deu certo? Ou em algum momento você deu uma pirada, vamos dizer assim, vamos usar esse termo? Quando eu tomei a decisão por mudar a carreira e começar na área da publicidade, da comunicação, eu estava sobrecarregada do esporte. Por incrível que pareça, porque a gente está ali no dia a dia treinando, parece que é muito mais sobre bem-estar. Mas na realidade, tudo que passa do ponto pode trazer essa sobrecarga. Então, como a Mayara citou, eu perdi um pouco o prazer de treinar. Então, eu treinava todos os dias, chegava a treinar 3 períodos no dia. Eu saía da minha casa, eu não estava mais animada por algo que desde os 9 anos eu amava. Eu ganhei dinheiro com isso, né? Consegui ali conquistar sonhos de uma menina de 9 anos, que quando a gente é criança, a gente escuta hoje os filhos falando, eu quero ser jogador de futebol. Eu tinha esse sonho de me tornar jogadora de vôlei. Então, eu comecei a sentir essa sobrecarga no esporte, que aí me fez repensar o meu trabalho como um todo. E eu falei, será que eu amo isso aqui mesmo? Será que isso aqui também tem uma faixa etária, né? Que a gente fala que a mulher dentro do esporte, ela também tem um tempo. E aí eu comecei a repensar, e aí veio a área da comunicação, porque eu sempre gostei de mostrar a minha rotina como atleta dentro do Instagram. E aí eu pensei, por que não trabalhar com isso? Por que não começar no digital? E aí a disciplina ajuda muito. Eu acredito que me ajudou também nessa outra carreira, dentro da área da comunicação, mas sempre tentando dosar, buscando terapia, estabelecendo os meus limites também, tentando não me comparar o tempo todo, por mais que seja difícil. Eu acredito que eu tento fazer isso hoje dentro do meu dia a dia, de olhar pra mim e me comparar comigo mesma, porque se eu for olhar pros stories da outra, da rotina perfeita, né? Tá, e você falou aí dessa comparação, tenta não se comparar, né? Então você conseguiu aí encontrar esse equilíbrio. Essa autocrítica, como psicóloga, ela tem cura ou ela dá pra gente aprender a conviver? Tayla, você trabalhar a autocrítica é uma forma de você desenvolver uma habilidade. Então, tudo que eu consigo desenvolver uma habilidade, eu consigo trabalhar em terapia. Então, a partir do momento que eu começo a sair da idealização, e isso a gente vai trabalhando em terapia, né, trazendo de fato aquele paciente para a realidade. Né, qual que é o nível de comparação que ele está tendo? Está próximo dele? Né, porque às vezes a pessoa se compara com um nível muito acima. E aí fica muito difícil da pessoa conseguir chegar lá dessa forma. Então, a gente vai fracionando. Você quer chegar em determinado lugar? Tranquilo, é possível. Com planejamento. Um passo a passo. Uma coisa de cada vez, sabe? Não tem como já chegar lá. Então, a gente vai criando uma rotina, um passo a passo, para ela ir se aperfeiçoando para chegar naquele nível de exigência que ela mesma tem. Então, é possível. E é possível também a pessoa entender que tem coisas que não está dentro do meio e das habilidades, das capacidades que ela vai querer desenvolver. Às vezes chega no meio do caminho e cansa. Até tem a visão, mas não, começa a entender o tamanho daquilo. E aí ela vai trabalhando isso internamente. Pode virar uma frustração, ou ela também pode trabalhar a aceitação e ressignificar aquele movimento. Perfeito. E aí a gente tocou muito no ponto de comparação, né? Na prática, no que a gente ouve, nas vivências. Quando a gente fala comparação, é se comparar com o quê? O que são todas essas comparações? A gente fala muito do estético, né? Hoje é o principal. A gente olha as redes sociais, a gente pensa na cobrança estética das mulheres, um corpo padrão, né? Aquela beleza, os filtros, meu Deus, o cabelo perfeito, a pele perfeita, o corpo, tudo aquilo. Mas a gente também hoje tem a comparação com a vida de que a mulher que dá conta de tudo, levanta a skincare perfeita, o esporte,
filho na escola, meu Deus, todo mundo, eu falo de quantas vidas essa pessoa tem num dia só, né? Essa também é um tipo de comparação que eu acho que também pode, talvez, frustrar a pessoa. Será que realmente aquilo é real? Tem, Tá, então, ela que tem comparações muita... que são essas? Queria saber mesmo na prática, assim, dar exemplos para o nosso ouvinte, leitor. E tem muitas coisas, tem muitas vivências, né? Na qual a pessoa tem uma rede de apoio. Às vezes tem uma questão, uma condição financeira melhor. Então, tudo isso a gente tem que colocar no prato, assim, sabe? Pra gente poder olhar e pensar, caramba, será mesmo que dá para me comparar naquele estágio? Né? Então, cada um tem o seu processo e as comparações, elas são físicas? São, mas é desde um feed que tem que estar perfeito, desde da página, né? Eu vejo que ali muito na rede social, o corpo, né? Sempre em busca do corpo perfeito. Quantas coisas a gente tem visto ultimamente? Pessoas jovens consumindo algumas coisas em busca do corpo perfeito, né? E no jornal a gente vê diariamente. Então, é o corpo perfeito, é a rotina perfeita, é a família perfeita, né? Então, as pessoas têm essa busca. Não tem qual que é o maior. Não tem, é de cada um e tá tudo assim, interligado. E é sempre o do outro, né? É como se a grama do Sempre vizinho do sempre outro. fosse a mais bonita. Sempre a do outro. Eu percebo que é aquilo. Você acordou 8 horas da manhã, por exemplo, num dia. Você vai ver o story da fulana. Ela já foi, ela fez pilates, ela levou o filho na escola. Ela tá plena, ela tá bonita, ela tá arrumada, ela tá magra. E aí é aquela coisa, como que ela dá conta de tudo? Eu me vejo muitas vezes quando eu tô olhando outras mulheres me perguntando isso. E aí vem aquela coisa de, será que eu estou dando conta de tudo? Então é aquela questão da comparação até com a produtividade do outro. Tem corpo, tem beleza, tem família, mas é como que aquela pessoa atingiu aquele resultado e eu ainda não. E eu vejo mulheres assim, às vezes, no meu caso, recém-formadas que estão começando, por exemplo, a vender o serviço dentro do digital e já estão achando que já deveriam estar num estágio. Acabou de sair da faculdade, calma. Mas como que ela viu a outra, que talvez também saiu da faculdade, tem uma realidade totalmente diferente da dela, já alcançando um resultado, ela acha que ela também deveria estar assim. Será que um ponto de partida para se comparar menos é pensar que tá tudo bem não ter tudo aquilo? Com certeza. Eu não preciso e tá tudo bem se eu não quiser correr de manhã. E se eu não quiser correr também, né? É assim, tá tudo bem eu não ter toda aquela rotina. Tá tudo bem eu não ter, mas tem pessoas, Tayla, que elas não conseguem ter esse controle, esse autocontrole. Né? E como nós já estamos aí falando das redes sociais, tem aquela limpeza social que a gente faz nas redes. Né? Para eu não ficar vendo, para eu não ficar olhando, para eu não ficar cuidando. Pra eu não estar aqui com o meu celular, com aquilo que me incomoda o tempo todo, eu visualizando aquilo o tempo todo. Então, exclui, para de seguir, para de buscar situações que acabam minando a própria saúde mental, a própria autocrítica, a comparação e a autoestima vai lá embaixo. E quando essa autoestima vai lá embaixo, o que isso tem ocasionado na vida, especialmente dessas mulheres, se comparando? O que você percebe de comportamentos diferentes na vida dessas mulheres? Quando nós falamos de... É muito interessante, quando nós falamos de baixa autoestima, nós falamos de uma estagnação. A mulher, quando ela está com a baixa autoestima, ela, por mais que ela tenha acesso a um salão, por exemplo, ela não tem vontade de ir. É uma estagnação interna, ela não consegue se mover. Então, ela vai minando aquilo, os pensamentos vão tomando conta dela. Não é assim, minha autoestima está lá embaixo e logo em seguida ela voltou. Se ela não fizer um trabalho, se ela não buscar um tratamento, ela vai ficar patinando naquilo. Então, é a pessoa conseguir reconhecer que ela está nesse estágio, de não conseguir se olhar, de não conseguir se cuidar, de não conseguir fazer o que é necessário, o básico da rotina dela. Porque a autoestima dela não deixa. Ela não se sente capaz de fazer aquilo. Como o outro, aí vamos fugir um pouco da terapia, o outro, à volta dessa mulher, né, as pessoas à volta dessa mulher também podem
ter um olhar mais sensível e ao mesmo tempo ajudar. Porque a gente também percebe que existe um lado da sociedade que olha às vezes para essa mulher sobrecarregada e sempre pensa, mas tem que dar conta sim, né? Ou então olha para a mulher que supostamente não trabalha, que está em casa cuidando dos filhos. Mas ela não trabalha, ela só fica em casa cuidando. Mas ela trabalha sim, ela está em casa, ela está cuidando dos filhos, ou ela trabalha de home, ela tá... Enfim, ela tem toda uma outra rotina, ela tá ali sobrecarregada. Aí tem mais uma mulher que às vezes trabalha fora, chega em casa tarde, ainda tem que cuidar da casa. Ou tem a pessoa que tá também exacerbada no trabalho, e aí a pessoa fala assim, mas ela tá reclamando, ela só trabalha. Então tem uma série de pessoas que olham pra esse outro e já julgam, mas tá reclamando do quê? Tá trabalhando, tá ganhando dinheiro. Então, assim, como é que o outro pode ajudar de alguma maneira sem vir com esse julgamento no primeiro momento, sabe? Que eu acho que talvez ajuda menos, né? Ou não ajuda nada. Tayla, isso é uma coisa Com essa muito mulher interessante. Sobrecarregada. Quem é esse meio em que essa mulher vive? Uma das coisas que eu bato muito na tecla é o meio que eu escolho viver. Né? O ambiente que eu estou inserida. Quem é a pessoa que eu escolhi para casar, por exemplo? Eu vejo que assim, as pessoas que mais influenciam na minha vida. Então, se eu não tiver esse cuidado nessa escolha, eu corro o risco de ter pessoas do meu círculo minando a minha autoestima, minando a minha sanidade. Né? Então, tudo eu vejo que vai começando aí por essa escolha. Né? Então, agora, do cuidador, né? Dessa rede de apoio, de quem cuida, primeiro que a pessoa tem que estar aberta. Eu vejo pessoas que já passaram por esse processo, que já entenderam, que já conseguiram olhar, conseguem ter uma empatia melhor por essa mulher. Eu vejo que muitas coisas, eu como terapeuta, eu precisei passar na minha vida muitas vezes para poder entender melhor o meu paciente. Eu vejo que a conexão e esse lugar de empatia e sem julgamento, ele fica bem melhor. Então, tem alguns outros recursos que as mulheres buscam também, não só ali quem está em volta, mas tentar buscar meios sociais, um esporte ou religião, né, que servem também de rede de apoio para essa mulher. Você já esteve, Ingrid, em alguma situação que você também precisou de apoio ou você recebeu talvez um julgamento, assim, de alguma maneira? Ou você sentiu, né, que a pessoa acha que você não estava com problema ou estava numa situação de privilégio demais para reclamar do que estava sentindo, das suas emoções? Você sabe o que eu vejo, Tayla? Ou você percebe isso muitas vezes em outras mulheres? Eu percebo, e como a Mai falou, como a gente passa por essas situações, como eu estou cronicamente online, produzindo muito conteúdo, aparecendo bastante, eu entendo o que incomoda também outras mulheres que estão, às vezes, falando mais de rede social aqui, às vezes estão passando por algo de sobrecarga, porque também aí a gente entra hoje no digital falando que muitas pessoas, elas estão se sentindo obrigadas a estarem na rede social. Um profissional que ele começa a vender o serviço dele e aí ele tem que aliar essa atividade com a atividade do dia a dia e ele sente a sobrecarga também. Então, eu, hoje, como eu já passei por essas situações, eu acredito, assim, que não me sinto julgada por outras pessoas e tento, de alguma forma, lidar bem quando isso acontece com a minha cliente. Respeitar o processo dela, respeitar também como ela está se sentindo, entender como é que é o dia a dia, como é que é a rotina, se ela é mãe, né? Porque às vezes eu posso estar num lugar de privilégio de falar, sendo que ela já tem a rotina dela como mãe, faz outras coisas, e eu vou orientá-la a fazer uma estratégia, sendo que ela tem todo um dia a dia para poder se organizar para fazer isso. Mas eu acredito que, respondendo a sua pergunta, eu não me sinto mais julgada se alguém fala alguma coisa. Às vezes eu tô mexendo no celular, eu tô trabalhando e a pessoa acha que eu não tô trabalhando. Eu tento lidar da melhor forma, porque ela não sabe que é um trabalho mesmo. Acho que no digital isso é uma coisa que você deve escutar bastante, né? De gente que acha que você não trabalha porque você tá ali no digital. Postar stories é trabalho, postar conteúdo é trabalho, lidar com equipe também. Vocês aqui também têm uma equipe enorme, vocês sabem como é essa parte de produzir, postar, legenda, copy, do começo tudo. ao fim, né? São muitas coisas e as pessoas não entendem como trabalhar. A família, principalmente. Eu senti muito isso. Sim. Da minha família, não senti que era um trabalho no começo. E como a Mai citou, do ambiente ele ser um validador. Sim. Você começa a criar conteúdo, você começa a postar. Se a sua amiga fala,
nossa, você tá péssima, não tá legal. Você não vai continuar. Agora, se você tiver uma rede de apoio, o marido, a amiga, a mãe, pessoas ali para dizer continua, ou também trazer apoio num momento mais de sobrecarga, essa mulher vai prevalecer porque tem essa rede que valida aquilo que ela tá fazendo. Perfeito. E é possível ser produtiva sem se matar, por exemplo, de trabalhar, de assim, se sobrecarregar? É possível, mas é possível com planejamento, com uma rotina, com uma organização. Às vezes a gente vai deixando as coisas muito para a última hora, né? Então o nosso corpo, o nosso organismo, ele não é preparado para estar o tempo todo em estado de alerta, ansioso, já tendo que resolver todas as questões uma atrás da outra. A gente precisa de um direcionamento, a gente precisa de fazer um briefing antes, né? Então ter um passo a passo para eu não deixar aquilo para a última hora. Para eu não pensar naquilo na hora que o meu humor, eu depender do meu humor para eu poder fazer alguma coisa. Senão vai virando uma bola de neve. Então, a gente consegue, sim, ter essa produtividade com uma organização. Ajuste de rotina. Entendendo, Tayla, principalmente as nossas capacidades. Porque, às vezes, a gente quer colocar 10 coisas num único horário. Então, mas peraí. Aí eu fico com aquela sensação de que eu nunca dou conta e não acaba aquela lista. Então, peraí, uma coisa de cada vez. Quanto tempo, de fato, eu demoro para fazer isso? Eu vou render mesmo? Então, aí eu vou sendo mais coerente comigo mesma. Senão, eu vou estar naquela cobrança que... Para isso, muitas vezes é preciso dizer não, né? Com certeza. E como que diz não sem culpa? Olha... Se tiver a fórmula mágica, me Exatamente. conte, Maiara. O que acontece? Quando nós nos conhecemos, quando eu tenho um autoconhecimento, eu sei o meu limite, eu sei o que eu sou capaz, eu sei até onde eu entrego, e se eu passar daquilo, aquilo vai me desestabilizar, eu falo não. Mas eu preciso me conhecer, porque às vezes as pessoas não se conhecem, elas não sabem qual é o limite delas. E vão dando conta de tudo, às vezes por uma necessidade de agradar o outro, né, de ser a salvadora, de dar conta de tudo. E aí, no final, a frustração é muito maior. Então, se a gente começa a trabalhar com a realidade, eu já até comentei com você, né, que eu gosto de trazer meus pacientes para a realidade. Né? O dia tem 24 horas. Né? As suas habilidades, suas capacidades podem te levar até onde? Né? Então, aí a gente vai ajustando. E aí a gente vai aprendendo. Isso está dentro ou não está. Agora, se eu não me conheço... Bom, esse se conhecer, às vezes, é um filme de terror para algumas pessoas, né? Elas saem correndo. E aí é por isso que quando elas veem uma palavra de uma terapia, elas desviam o caminho. Como terapeuta, né? E acho que como paciente, que você é paciente de algum terapeuta, acredito, quanto tempo você faz terapia? Nossa, desde o esporte, desde os 16 anos. Olha, quantos anos você tem hoje? 26. Olha, 10 anos de terapia. Tá bem, tá Tá terapeutizada. vendo? Vou E continuar tá mais uns ajudando anos. outras mulheres, né? Então, se conhecer é uma palavra, às vezes, muito difícil, né? É uma expressão muito difícil para as pessoas. Então, acho que é um primeiro passo aí para uma grande transformação. Então, por que é tão difícil para as pessoas se conhecer? Por que é tão difícil buscar esse caminho que muitas vezes a gente encontra ali, no divã, na sala de um terapeuta, conversando e se abrindo? Por que isso é tão difícil? Esse enfrentamento, né? Eu me enfrentar, eu me olhar, eu visitar as minhas dores, eu visitar as minhas limitações e minhas habilidades também. Mas as minhas habilidades eu já tenho elas ali todo dia. Então, quando a gente inicia a terapia, é muito interessante, porque é um processo, todo paciente sempre chega culpando outra pessoa. A pessoa sempre vai para a terapia ou porque o trabalho não está dando certo, porque o fulano está incomodando ele no trabalho, ou porque o marido está insuportável, ou porque a esposa... Então, é sempre o outro quando chega na terapia. Quando ela começa o processo terapêutico, ela começa a entender quais foram as portas que ela deixou aberta para aquelas coisas acontecerem. E aí ela começa, é um trabalho, né? Porque ela tem as crenças que ela já veio sendo pré-estabelecidas durante toda uma vida, aquilo que ela acredita, os valores, os princípios. E a gente bater de frente com as nossas crenças, com os nossos valores, com nossos princípios, eu me questionar, é mais fácil eu bater, é isso, pronto, acabou, vocês que se adaptem. É mais fácil você adaptar a mim. Mas quando eu tenho que me adaptar ao meio que eu estou inserida também, quando eu preciso fazer esse trabalho
de autoconhecimento, de me reorganizar, de me readaptar, é mais trabalhoso. Né? Então, as pessoas, muitas vezes, elas não querem. Porque fazer terapia dá trabalho. Já teve esse trabalho? Com certeza. Eu tenho até hoje esse trabalho. É? Faço terapia há 10 anos. Então, são questões que vão acontecendo, vão aparecendo, e eu levo... Então, o que eu deixei aberto? Por que isso aconteceu? A psicóloga também dá trabalho, então. Com certeza. O terapeuta. Com certeza. E a paciente também já teve esse trabalho de se enfrentar desde os 16 anos aí? É lidar com aquilo que as nossas dificuldades, é enfrentar isso todos os dias, mas também é ter novos mecanismos para lidar com as situações. Eu acredito que é muito isso. A gente vai sendo exposta na terapia, sendo algumas vezes questionada, e isso traz uma clareza também das situações do dia a dia. Então, eu acredito que esse tratamento ele é muito importante, se conhecer é muito importante, até para entender que não é um erro lidar com algumas situações de algumas formas. É o nosso jeito, é como a gente foi criado. E aí entra a Maiara, o trabalho de muitos psicólogos, a trazer novas ferramentas para se tornar mais leve. Que eu acredito que é o que toda mulher precisa, que o processo se torne mais leve. Eu ouvi uma vez que a terapia, ela é como se você acendesse uma luz naquele móvel que você sempre bate o dedinho, sabe? Que você bate, mas você não vê. Aí você vai lá e acende a luz e presta atenção, você recalcula, passa mais longe para não ficar esbarrando toda vez naquela dor, naquela... Então, às vezes, a gente tem comportamentos que às vezes não sabe de onde vem. Às vezes é como eu fui criada na infância, minha mãe agia assim, meu pai agia assim, eu vou reproduzindo aquilo. Mas eu nunca paro e olho, mas isso faz sentido? É dessa forma mesmo? Eu posso fazer diferente? Pode ser menos doloroso? E aí a gente vai se olhando, se ressignificando. Então, a terapia, ela traz, sim, novas habilidades, novas formas de olhar, de ressignificar. Tudo é ressignificável, assim? Tudo dá para ressignificar? Quando nós falamos de ressignificar, é eu trabalhar essa dor dentro de mim. Eu não vou mudar o que passou. Eu não vou mudar o outro. Né? Eu não vou conseguir fazer com que o passado seja diferente. Eu consigo ressignificar essa dor dentro de mim. Eu não olhar mais para essas situações com tanto peso. Né? Mas e agora? É daqui para frente. O que eu faço com isso? O que eu aprendi e o que eu não quero mais repetir. Então, esse é o ressignificar. Eu conseguir caminhar sem tanto peso, sem tanta dor. Perfeito. Olha só, né? Pensando aqui, acho que dá pra marcar mais uma terapia no fim de semana. Tava pensando no que dá pra falar. Coisa boa. E outra coisa, doutora, ser boa mãe, profissional, magra, tudo isso também tem um custo, né? É o que a internet cobra da gente, é o que se fala. Dá conta de tudo, é um caminho mais rápido pro colapso, assim, também, para muitas mulheres. Elas sentem que elas estão colapsando, assim. Como é que elas estão reagindo em relação a isso? Tayla, você acha que é possível estar 100% em tudo? Não. Eu nem queria. Exato. Eu vejo que tem momentos, né? Quando eu vou lançar um produto, quando eu preciso ganhar um pouco mais no meu trabalho... Quando é o meu relacionamento que ele precisa de um olhar e de uma dedicação melhor. Então, esses pratinhos, por isso que fala da síndrome da Mulher Maravilha, que é equilibrar os pratinhos. Eu entender em qual fase da vida eu tô e o que é minha prioridade naquele momento. Então, não tem como fazer tudo perfeito e por isso que entra a rede de apoio. A importância da gente ter essa rede de apoio de alguém que nos auxilie. Quando a gente não puder estar 100% em algum lugar, ter alguém para poder me ajudar a fazer aquele lugar, aquele papel. Então, é muito importante o meio onde a gente está, as pessoas que a gente escolhe. E isso linka muito com os relacionamentos, né? Seja um relacionamento amoroso, seja uma relação de amizade, as relações familiares também, né? Sim, que a gente também pode escolher, acho que as relações. Tá tudo bem escolher a nossa família, né? Tá tudo bem. Ficar ali onde cabe e onde não cabe também. Porque eu acho que tem isso, né? As pessoas, às vezes, ficam numa situação muito obrigadas, assim, numa situação triste dentro de uma família, como se, não, eu tenho que, a família é sagrada, eu vou ficar aqui mesmo que aquilo faça ela sofrer.
E sair daquele ambiente também é um direito, né? Isso é ressignificar. É o ressignificar uma crença. Família sagrada, não posso sair daqui, tá tudo certo e eu vou ficar aqui. E tá Sofrendo. colapsando, Aham. e tá sofrendo. E às vezes aquela mãe, assim, tem uma cobrança muito forte em cima de mim. Eu vou atendendo aquelas expectativas. Quando eu paro, olho, eu falo, não é bem assim. Isso é ressignificar. Eu ressignifico aquele lugar, aquele meu olhar perante aquilo. Então, sim, é possível sair, é possível respirar um pouco, dar uma afastada, né? Eu brinco, eu eu atendo o dia todo, né? Eu gosto desse movimento, mas eu preciso ali entre terminar os meus atendimentos e chegar em casa com a minha família, meu marido, minha filha, eu preciso de um time. E isso já foi conversado. Eu, trabalhando comigo, tendo meu autoconhecimento, eu percebi que eu precisava de um time em silêncio. Então, Sem eles. sem eles, chegando em casa sem precisar dar a atenção que eles querem naquele momento. Então já é acordado. Então eu me conheço, eu entendo que eu preciso desse tempo, eu comunico para eles, fica mais aceitável, me reorganizo, depois eu tô pronta para minha família. Então, se eu não me conheço, eu vou entrando naquela bola de neve, vou ficando irritada e vou me estressando, porque eu não sei nem onde que começou. E a gente vai mantendo aqueles valores, que é aquilo que foi imposto pra gente, né? De Exatamente. que eu tenho que ficar ali, Exatamente. porque é uma obrigação nossa, né? A gente tem que aguentar. Exatamente. Ah, porque é minha família, eu tenho que dar conta disso. É mais ou menos assim. E aí, casamento também é lidar com a família do outro. Esse detalhe. Esse é um ponto também interessante, que isso também acho que afeta muito os Sim. relacionamentos e acho que também sobrecarrega Sim. tanto um relacionamento, quanto um casal, quanto uma mulher, Sim, né? Isso sim. também é uma pauta que chega bastante na terapia? Muito, muito. E assim, geralmente quando envolve outros familiares, se eu atendo a mulher, eu geralmente chamo o homem para conversar. E se eu atendo o marido, eu chamo a mulher para conversar. Para alinhar algumas coisas, né? Então, por exemplo, você tem a sua família. Quem que vai pôr limite na sua família? Você. Né? Se tem o seu esposo, sua namorada, o que eu faço? Não é eu que tenho que pôr limite. É a pessoa da família que tem que entender e colocar esse limite na família. Não é assim, trocado, né? Então, a gente tem que saber os nossos lugares. E eu chamo, aí eu convido o marido, a esposa, tal e tal coisa está passando o limite, né? Então, é importante você se posicionar e ir colocando cada coisa no seu lugar. Então, o relacionamento saudável, ele começa no outro ou na gente? A gente. E parte pro outro. E aí parte pro outro. Porque se eu tô bem, eu consigo. Tudo que eu tô sentindo, eu emano. Tudo que eu tô sentindo é como eu vou me comportar, é como eu vou pensar, como eu vou falar. Então tudo começa no pensamento. Então, através disso, aí vem o próximo passo, é de dentro para fora. Então, se eu tô bem, eu tenho um mecanismo, eu tenho um equilíbrio. O que é a saúde mental? Eu tenho um equilíbrio físico, mental, emocional, para eu poder lidar e manejar as coisas externas que me acontecem. Como lidar com esse parceiro, com essa parceira que não entende esse esgotamento ou essa necessidade desses limites? Desculpa, não. Como lidar com esse parceiro, com essa parceira que não entende esse esgotamento, né? Essa mulher sobrecarregada e com esses limites? Tayla, nós trabalhamos muito a comunicação em terapia. Através do paciente, eu vou entendendo como que o parceiro dele funciona também, ou dela. Eu vou entendendo e nós vamos criando estratégias, formas de tentar acessar esse parceiro. Porque é a pessoa que está envolvida naquele relacionamento que precisa comunicar aquilo que ela está sentindo. Então, é dessa forma, eu trabalho com o paciente para que dali ele consiga colocar em prática. Não deu certo? Volta. Então, vamos reorganizar. E assim a gente vai indo. É tentativa e erro, né? Tentativa e erro e tentativa e acerto. O que te surpreende mais hoje nas mulheres que você atende no seu consultório? A força delas. A força delas. E elas sempre, quando elas chegam, como eu falei, tá? Elas já estão no limite. E eu fico assim, impressionada.
como que esse limite vai indo, mas esse limite também chega uma hora que a corda arrebenta. E eu trabalho muito isso, de mostrar para elas essa força delas. Hoje, mais cedo, eu estava atendendo uma paciente, uma autocrítica, uma autoexigência. Então, eu trago a realidade, o que é parâmetro real, né, do funcionamento humano. E como muitas vezes elas estão, assim, muito acima da média. Eu atendo muitas pacientes que dão, assim, conta de tanta coisa que eu fico impressionada. Então, eu costumo dizer, né, nós somos a metade da população, né, as mulheres, e a outra metade fomos nós, mulheres, que criamos, né? Então, a nossa força, ela é muito grande. E você? O que você percebe? O que você mais admira? Isso te surpreende, né? Nessas mulheres que você também atende e dá consultoria, sua mentoria. Sim. A gente percebe também a coragem para lidar com pontos que muitas vezes vão tirar elas da zona de conforto. Especificamente falando do digital em si, que é o meu trabalho. Pegar o celular e começar a gravar um vídeo sem nunca ter feito isso... Que às vezes é sair do zero, né? É um romper de perfeccionismo, de crenças sobre ela, do que o outro vai pensar. Então, eu admiro muito a mulher que consegue passar por isso com coragem, mesmo sem ter tudo perfeito. Ela vai e faz. O que ela precisa lidar, ela vai pra terapia e resolve. Eu e a mãe, a gente faz muito esse trabalho em conjunto também. Então, eu admiro muito a coragem e também a força de cada mulher de enfrentar os desafios, as travas e romper com isso mesmo. Trabalhando com digital e atendendo essas mulheres, você acha que a principal trava é a cobrança do que o outro vai pensar? A sensação de que... O medo do ridículo? Acho que talvez essa é a expressão mais certa. Eu vou gravar, mas o que as pessoas vão pensar? Será que eu tô saindo feia? Será que eu tô falando certo? Será que esse medo que elas têm? Você sabe, Tara, quando a gente tá falando de posicionamento, a gente tá falando sobre defender aquilo que a gente acredita. Essas mulheres, elas têm medo de defender o que elas pensam sobre determinada área, seja ela da área da nutrição, da harmonização, de falar o que realmente ela pensa e o que o outro vai achar sobre ela. O que vão pensar de mim? Que quando ela tá começando na rede social, é sobre a família ainda. Ah, como você tá blogueirinha, como você tá gravando, nossa, como tá aparecendo. Aí são esses julgamentos que ela tem que enfrentar no começo. Aí depois que ela rompe esse período, ela começa a trazer mais sobre o trabalho dela, o que ela pensa. E geralmente essa profissional, ela tem de se destacar mais, porque a gente se atrai por um profissional que ele sabe o que ele está falando, que a gente sente credibilidade. Então, acho que ela tem medo de desagradar, de trazer uma opinião e o que o outro vai pensar, o que estão achando sobre ela, o que ela está mostrando, será que estão gostando, será que está certo, o que eu posso... São essas perguntas que eu recebo quase todos os dias. Isso aqui tá legal? Será que estão gostando? Tá bonito esse vídeo? Tá bonita essa foto? Então, falta, às vezes, validação e por isso que muitas procuram um profissional para ajudar, para saber se elas estão no caminho certo, se elas estão conseguindo trazer a essência dela para o digital também, porque hoje a gente vê essa questão da construção de personagem, a gente escuta tanto isso, né? A pessoa parece que muda da água pro vinho dentro do digital e muitas têm medo disso, de parecer que não é elas, que ela tá mostrando demais. Nossa, mas eu vou colocar um blazer e gravar um vídeo? Será que não é demais para mim? Não sou eu, né? Será que não sou eu? Então, esse medo de desagradar e do que as pessoas vão falar, principalmente. Mas, às vezes, a gente precisa desagradar, né? Acho que o desagradar também é... E é um caminho sem volta. O falar não... Desculpa, Pode ficar à vontade. O falar não é o caminho sem volta. Porque na hora que você aprende... Aí e a gente sabe é mais feliz. A gente percebe também, nessa questão do digital, que o profissional que ele fala o que ele realmente acredita, que ele desagrada, ele tende a crescer mais na rede social. Porque daí ele constrói essa reputação de marca de pessoas que confiam no que ele tá falando e dos que não confiam também. Tipo assim, dos que não concordam com o que você tá falando. Concordam, né? E aí, só que o profissional ele tem que estar blindado também emocionalmente para lidar com isso, em desagradar, e entender que nem todo mundo... Vai ter gente que vai dar um follow, tem gente que vai ver o vídeo, e aí entra aquelas coisas, por que para de me seguir? Por que eu perdi seguidores? E a profissional vai se preocupando. Porque a rede social também é severa, né? Existem pessoas que estão ali dispostas, parece que a te colocar para baixo. São algumas barreiras, né, Ingrid? É ter esse primeiro contato de conseguir atravessar essas barreiras internas, de botar um blazer e de se apresentar numa rede social. Aí depois é conseguir vencer esse julgamento. Aí depois o desagradar. Então, são várias etapas que quem está no digital vai ultrapassando.
né? E é sempre os mesmos, é muito interessante, assim, né? É sempre os mesmos caminhos, e ela vai atravessando e depois aí entra uma outra bolha, né? Aí Qual é o conselho que você mais dá hoje na sua mentoria? Eu falo para as mulheres tomarem cuidado com os excessos, que para dar certo ela não precisa de muito, ela precisa de prioridades e focar naquilo que traz resultado. Como a gente está falando de desempenho, não só de ganhar seguidores, mas ela conseguir divulgar o trabalho dela de uma forma assertiva, dela conseguir atrair clientes, pacientes. Eu falo muito sobre qualidade. Vai postar um vídeo? Vamos pensar nesse vídeo. Vamos trazer um conteúdo que traga a sua história, reforce quem você é. Não fica preocupada só com visualizações, não fica preocupada só com seguidores. Não é isso que vai mudar o teu mês, não é isso que vai mudar a tua carreira. Se preocupa mais com os clientes, com as pessoas que estão trazendo feedbacks positivos a respeito do seu trabalho. Então eu tento diariamente trazer que não é só sobre pessoas aplaudindo em todo o tempo, porque às vezes as mulheres, eu me coloco nesse lugar também, espero uma validação. Olha, o que você está fazendo é muito bom e nem sempre vem. Né? Então é sobre continuar com coragem, com força, procurar um terapeuta para ajudar também nos momentos mais difíceis e persistir. Se cuidar, né? Isso, se cuidar. E você, Mayara, qual que é o principal conselho que você sempre dá no seu consultório? é o autocuidado, Sim. né? Eu me conhecer e eu me cuidar, não esperar que o outro venha cuidar de mim, né? Porque às vezes o cuidar do outro não necessariamente vai me atender. Então só eu sei do que eu preciso, quais são os meus limites. Então, se eu me cuido, se eu presto atenção, eu geralmente eu brinco, né, com os meus pacientes. Você é pequenininho, como você faria cuidando de você? O que você deixaria? Né? Como se estivesse cuidando de um filho. Então, eu vou trabalhando muito esse paciente para que ele tenha esse cuidado com ele. Não espere o mundo, ele não está aí para cuidar de ninguém. Ele está aí para desafiar todo mundo e vamos em frente, né? Então, nós que temos que fazer esse papel. Não esperar que o outro, né, exerça esse papel sobre mim. Você também já cometeu algum erro tentando dar conta de tudo? Com certeza, com certeza. Eu acho que eu vou me emocionar. Antes de entrar, de fato, para a psicologia, eu trabalhava com semijoias. Então, eu tinha algumas lojas de semijoias espalhadas por aí, em alguns estados. E foi um ritmo de vida, assim, muito frenético. Eu já tinha minha filha, né? Então, era um período em que eu estava finalizando a minha faculdade. Minha filha já estava com 1 ano para 2 anos. E fase de crescimento, né? A gente quer que dá certo, empreendimento, negócio. E eu passei, assim, durante muito tempo viajando, trabalhando muito, me cobrando para dar certo, sempre pensando que eu quero que dê certo, porque lá no final vai compensar. Lá no final eu vou ter uma estabilidade. Lá no final eu vou conseguir aproveitar a vida. E nisso foi passando as fases iniciais da vida da minha filha. Então, a gente vai descuidando do relacionamento, porque eu vivia viajando. Às vezes não participava de Natal, de Dia das Mães. Então, era sempre muito corrido. Então, eu tive esse período de autocobrança. Foi quando eu mais precisei de terapia. Foi quando o cabelo começou a cair. Foi quando o estômago doía todos os dias, nada parava no estômago. Então, eram muitos funcionários para atender, então era essa correria. E um dia, chegando de viagem, eu ouvi a minha filha chamando a minha mãe de mãe. Porque era minha mãe que cuidava dela. Então, aquilo me impactou. Então, aquilo foi ali que eu entendi que não era aquilo que eu queria viver. Eu precisava daquela virada de chave, sabe? E que eu não precisava viver daquela forma. Para mim não fazia sentido. Eu sei que tem pessoas que fazem sentido viver dessa forma, mas para mim não fez. Eu queria poder vivenciar ela, poder criar, cuidar, né? Amar. E isso foi um gatilho e logo em seguida estou aqui na psicologia, vivendo um dia de cada vez, buscando cada vez mais viver um dia de cada vez mais tranquila, sem esse ritmo tão frenético e não deixar para viver lá na frente, né? Viver no hoje, conseguir aproveitar a vida no hoje. E olhar, né? O meu psicólogo sempre usa uma frase: é no lento que a vida acontece. Exatamente. E faz todo sentido, com certeza.
O que você gostaria que toda mulher soubesse antes de se esgotar? Que ela pode pedir ajuda. Toda mulher pode pedir ajuda. Ela não precisa... a saúde mental, ela não é um luxo. Ela é uma necessidade. Todos nós precisamos. É a nossa saúde mental que comanda o nosso trabalho, o nosso meio social, nossas amizades. É o que traz equilíbrio para nós. Então, se eu perco esse fio da meada, se eu acho que eu vou dando conta disso tudo sozinha, então é pedir ajuda. É ter essa humildade, né? De se olhar e dividir, ter um apoio. E dentro do trabalho, essa organização também é importante para não se esgotar, né? Muito. Eu acredito que essas mulheres elas precisam entender que o empreender pode ser leve também. Como a Mayara falou, Você não sobre precisa se matar. se pra cuidar, não é um luxo. Você precisa olhar pra você. Não é aquela coisa de eu vou vencer o mundo, eu vou bater meta em cima de meta. Porque cada vez que eu coloco um passo à frente, eu também preciso me dedicar e priorizar isso. E toda vez que eu estabeleço uma prioridade, outras coisas também ficam para trás. Então, eu acredito muito que o empreender ele pode ser leve, pode ser lucrativo. Toda mulher também quer crescer o seu negócio, mas ela também pode se cuidar, pode se olhar e pode fazer isso com leveza. Porque o intuito é você usufruir também do que você tá ganhando, né? Porque se você fica doente, você não usufrui do que você tá conquistando, né? Você não desfruta. Não desfruta, né? Trabalhe, trabalhe e não vê o resultado disso, que é o que acontece. Chegou num momento na sua profissão que você ficou com medo disso? Falou assim, eu tô trabalhando, e aí, pera lá, eu não vou desfrutar disso daqui. Então eu preciso dar uma mudada, virar minha chave aqui? Principalmente no começo, quando a gente começa a empreender, a gente não tá vendo ainda o resultado. Então é aquela coisa da luta, eu tô fazendo, no meu caso que eu tô postando, eu tô investindo em tráfego, eu tô fazendo várias coisas. Cadê o retorno disso? Que eu trabalho muito. Então esse questionamento começou a me fazer olhar para o que realmente eu estava priorizando dentro do meu negócio. E que às vezes, como eu mencionei, não é sobre o excesso, era sobre prioridades. Então eu acho que a mulher também, a empresária, empreendedora, ela tende a olhar para muitas coisas, equilibrar vários pratinhos, tem a vida pessoal ainda. Então, sim. Só que é importante também esses momentos que a gente sente tudo isso para repensar mesmo a jornada, repensar o que a gente está construindo dentro do nosso negócio. Tá, eu vejo assim que sempre depois de um caos, se a pessoa puder e souber aproveitar, vai ter sempre um aprendizado. Sempre que eu chego em algum limite, eu sempre aprendo alguma coisa. Ou eu aprendo a desacelerar, ou eu aprendo a priorizar, ou eu aprendo o meu limite. Então, nem sempre eu fazendo terapia, já terapeuta fazendo terapia, e o meu terapeuta ele falava assim, eu não vejo a hora de você deprimir, que é quando você vai, aí a gente deprime, para, reorganiza, ressignifica e começa diferente. É uma coisa interessante. Quando eu deprimi, eu me dei conta de alguma coisa. Eu me dei conta de algo interno. Teve algum insight aí. Se eu procurar, eu vou achar. E aí essa é uma virada de chave para a próxima fase. Todo mundo precisa desse momento de virada de chave, porque eu sinto que cada um tem o seu espaço e cada um tem o seu momento ali, né? Seu insight. Então, a gente conversa, às vezes, assim, numa roda de amigas, cada uma tem um problema e a gente percebe que cada uma lida de um jeito. Sim. Aí você fala não, mas eu fiz isso, você também poderia fazer dessa forma. E a pessoa, você apresenta todas as soluções para a pessoa. E a pessoa, ela não consegue enxergar como ela poderia fazer aquilo. Então, assim... E como que ela enxerga? Em que momento que ela enxerga? Então, e por que ela não enxerga naquele momento que eu tô mostrando pra ela, entendeu? Porque é quando ela vai chegar no limite dela. É o que faz sentido pra ela. Chegou no limite dela, aí ela... É isso que eu te falo, assim, cada paciente minha tem um nível diferente de força, um tamanho, assim, sabe? Um limite. E muitas eu fico bem impressionada. É igual... Voltando no assunto relacionamento, né? Porque relacionamento também é um ponto que leva as pessoas também pra terapia. A gente fala aí da sobrecarregada, mulher sobrecarregada, cansaço, a cobrança, enfim, a maternidade. Sim. Mas também tem os problemas de relacionamento. Sim. E principalmente os relacionamentos amorosos, pessoas que estão com problema no casamento, problema no namoro, às vezes infidelidade. Sim. Então, assim, traição também é um ponto central na terapia? Com certeza. É. A gente fala que dentro da psicologia, a traição, muita gente olha para a traição como um mau caratismo, né? Tem uma porcentagem aí
tudo bem. Mas nós olhamos para ela como sintoma. Está querendo nos mostrar algo da relação. O que não está bom dentro dessa relação. Né? Às vezes não teve uma comunicação boa o suficiente, às vezes o outro está sobrecarregado. E é como se fosse um mecanismo de fuga, a traição. Assim como tem pessoas que recorrem a bebidas, tem pessoas que recorrem ao excesso de trabalho. Né? Eu já tive pacientes que ficavam enrolando no trabalho porque não queriam ir para casa, porque estava tudo muito intenso. Então, cada um encontra a sua forma de se regular dentro dessa relação. E a traição, ela entra como um sintoma também, bem polêmica, né? Assim, nossa. Sim. Mas a psicologia não olha com julgamento para essa ação. A gente olha como um todo. O que veio vindo acontecendo antes, né? É uma consequência de vários probleminhas que foram deixados ali no canto da sala, digamos assim. É um pedido de socorro. E mulher trai também. Sim, com certeza. Que fique bem claro. Porque tem esse questionamento de que acham que mulher não trai? Tem, com certeza. Eu ouço muito isso. Né? Então, sim, isso é tanto para homem quanto para mulher. Às vezes, quando a paciente chega, já começa a contar alguma coisa, você já percebe que ali pode ter ocorrido uma traição. Aí vem depois. Algumas sim. Tem outras que conseguem disfarçar bem, assim. E aí elas chegam, tem um determinado dia que elas já vêm determinada a contar aquilo. Então já chega assim com cara de réu. Senta. Conta. Aí começa. Tem uma coisa para falar que eu não falei ainda. Aí a psi senta e senta que lá vem a história, né? E é muito interessante. Tem pessoas que têm essa facilidade. A traição, ela tem perdão? Pra você tem? Olha, essa é uma pergunta bem difícil. Não fui traída ainda. Eu espero que não seja. Então fica o recado. Tem, Ingrid. Pra mim, não. Não. Pra mim hoje não, né? Depende do contexto. Depende do contexto. Porque o meu psicólogo sempre fala, todos nós estamos suscetíveis a uma traição. Sim. Né? Traição é aquilo que falta. Sim. Então, ninguém tá livre de uma traição. Sim. Mas espera lá, o que aconteceu? Mas é um dos maiores medos. Mas é um dos maiores medos de todos. Imagina, você... do ciúmes. Você tem ciúmes, mas ninguém quer ser traído. Ninguém quer ser traído. Sim. Então, no momento que isso acontece... E aí, quando acontece e a pessoa perdoa... Sim. Existe um olhar em volta da sociedade que olha para essa pessoa... Seja homem, seja mulher, mas que absurdo, como é que você perdoou? Sim. Então, é nesse questionamento que eu digo, a traição tem perdão? Então, quem resolve perdoar uma traição? Essa pessoa, ela tá certa ou não? Ela, como é que a gente vê isso, né? Porque fica um questionamento muito grande. Sim. Bom, quando nós trabalhamos com esse perdão, então... São várias camadas, né? Desde da pessoa, ela vai ter que aceitar aquilo que aconteceu, ela vai ter que olhar para aquilo, né? Por onde que entrou, como que isso foi acontecer comigo, o que eu fiz para isso acontecer. E de fato a gente tem que olhar, né? Não só de um lado, mas de ambos os lados. O outro tem que estar disposto a olhar para isso também, né? O outro tem que entender que aquilo não foi algo normal. Né, que tem outras formas de regular essas emoções, essas insatisfações, até mesmo com comunicação. Né? Muitas vezes a traição ela acontece dentro de um relacionamento por falta de comunicação. Né? Vai criando aquelas barreiras, vai tendo aqueles silêncios, né? A pessoa vai engolindo um monte de coisa e chega uma hora que... Então, explode, depois disso tudo trabalhado, vai aceitar? Ok, agora a gente começa a olhar em volta. Né? Então, começa uma seleção assim, de pessoas que vão me julgar. Então, ou eu mantenho próximo, ou eu afasto. Então, vai muito de cada pessoa. Tem pessoas que têm uma tolerância, tranquilo, não liga para o julgamento do outro e está tudo certo. Mas quem tem, passa mais tempo em terapia trabalhando isso. Essas insatisfações, essa angústia. Então, tudo a pessoa usa como motivo para jogar na cara do outro. Tá vendo? Mas isso é por conta do que você fez. Entendi. Então, assim, tudo isso precisa ser trabalhado. Não é uma coisinha assim,
Não é só um Não, perdão. Então, envolve filhos. É entender o que também levou aquele momento, né? Principalmente. E como o casal lidou com aquela relação até, Exatamente. como desgringolar tudo, né? Quando a gente Exatamente. fala assim. Como é que chegou ao fracasso naquele E momento? tem situações que realmente é nítido que não tem volta, Uhum. né? Que já não Tanto- tinha sentimento de Exato. fato, né? Exato. Então, tava assim, ambos vivendo no automático, sem sentido, só faltava aquilo para acontecer aquela ruptura. Pra encerrar de vez. Entendi. Ai, relacionamentos, né, gente? Tão complexo. Na verdade, não é tão complexo, não. Mas pouquinho. É o meu gênio, a minha personalidade, com o gênio a personalidade do outro, e assim vai, né? Tendo que administrar ali. Mas o importante é fazer terapia. Com certeza. Lá em casa, todo mundo na terapia. Com certeza. Tem que ter. Eu faço, marido faz. E meu marido está se formando também em psicologia. Meu Deus do Então, céu. ele fez terapia ali 4, 5 anos. Fez sentido para ele. Ele era bem cético antes, ele fez sentido. E final do ano ele se Você forma. analisa seu marido? Com certeza. Gente, Ele vai te analisar agora. Mas ele Agora já ele faz vai te isso analisar. sem a... Não, porque essa é uma dúvida, né? A psicóloga casada com o psicólogo analisa. Analisa e a gente também utiliza técnicas mesmo de regulação emocional. A gente Gente. vai aprendendo e vai aplicando. É um Psicólogo laboratório. acredita em signo? Ai, olha que polêmico! O psicólogo não. Ah, tá. Mas a Mas Maiara... Maiara sim. Não é algo que a gente traz para sessões, mas eu adoro falar que eu sou ariana. Ah, eu sou ariana Tá também. vendo? Eu sou ariana e sou noiva de Mariana. Tá vendo? Olha aí. só. Eu acho que eu sou geminiana, eu não entendo nada. Mas eu acho que é gêmeos. Eu sou ariana com ascendente em gêmeos. Tá. E a minha Ah, noiva é comunicação. ariana com ascendente em leão. Olha aí. Meu marido é leonino. Olha E tem só. tudo esse negócio aí do ascendente também. Que... Influencia no... Geminiano, ascendente, é bem comunicativo. A gente comanda o portal do inferno. Brincadeira, gente. É um programa de saúde e bem-estar. Com É bom a gente se divertir também, né? Rir um pouco. Eu faz falei bem pra que saúde. é além de terapia, reflexão, risada. Exato. E é isso. A gente traz um pouquinho, não tem problema. Mas eu Ai, tenho gente. pacientes que chegam... nas primeiras sessões, assim, é o seguinte, eu sou leonina porque é uma forma da pessoa trazer as características dela de uma forma com que o outro entenda. Então, eu sou leonina, eu sou desse jeito mesmo. Eu já sei as características, eu falei, então você é assim, então tá bom. É a forma como a pessoa utiliza para descrever. Eu não gosto de, não acredito nisso, não. É a forma que o paciente entende, como ele interpreta a vida e ele traz. E eu acolho e a gente trabalha. Pode ser o temperamento também, nesse caso? Pode ser o temperamento, pode ser o signo, a religião. Que os temperamentos eu gosto muito de estudar. E aí eu cheguei pra minha sim. psicóloga e falei, eu sou colérica. Pronto. É fogo, né? E é bem parecido também com essa forma de olhar o signo e já ver as próprias características. Tem pessoas que usam números também, né? O seu número tal, número... Então, o psicólogo está aberto para tudo, sem julgamentos. Perfeito. E a mentora também está aberta para todos os conselhos, para a gente ter uma rotina aí. Mais leve, mais lucrativa também, que os profissionais estão no digital. Sem É para surtos. ganhar dinheiro também, mas sem surtar no processo, desfrutando dos resultados e mantendo o equilíbrio, que é difícil também, né? Sem precisar xingar os haters sem ligar para eles também. tem que né? tentar buscar a terapia, trabalhar essa questão de desagradar algumas vezes. Mas É o isso. básico precisa ser feito, né? Para a saúde mental, que é sono, alimentação, exercício e ter uma rotina boa, assim, não rígida, mas ter uma rotina pré-estabelecida. Isso aí já melhora 50% dessa ansiedade, desse bem-estar que a gente precisa ter. E que a gente não precisa dar conta de tudo, né? Exatamente. Ao mesmo tempo. Exatamente. E que tá tudo bem pausar, né? E terapia não é luxo, É necessidade. é necessidade. Gente, muito obrigada. Ah. Obrigada, Maiara. Obrigada, Ingrid. Obrigada por vocês que ficaram com a gente até aqui. Foi uma ótima conversa. Eu acho que sempre falar de saúde mental é importante, Sim. né? Sejam
sempre bem-vindas aqui. Obrigada. Quem quiser conversar também com a Mayara mais vezes, né? Quem quiser conversar com a Ingrid, como é que a gente encontra vocês também no Instagram? Pelo meu Instagram, Mayara Crespo, tá lá, então, ou PC Mayara Crespo, podem seguir. E quem estiver acompanhando e for no meu Instagram através do Campo Grande News, eu vou estar liberando um e-book de autocuidado. Gente, ela veio preparada, eu não me preparei. Que legal, Pra gente estar olha só. rastreando essa saúde mental e ver aí formas, né? É um e-book para as pessoas poderem trabalhar formas de autocuidado. Perfeito. E Ingrid, como é que a gente encontra também? O meu Instagram é @IngridLouise. O Ingrid tem um H no final, em vez de ser demudo, tem um H, que foi meu pai que colocou esse H aí. E também, já a Mayara falou de um e-book, também vou dar um e-book de posicionamento digital, com leveza. Perfeito. Muito legal. Nos sigam. Obrigada, Tayla, pelo convite. Eu Chamou agradeço muito participar também. desse encontro. Legal, gente. Muito obrigada mesmo. E obrigada por vocês também. E se você aí conhece alguém que tá o tempo todo tentando dar conta de tudo, mas tá precisando dar uma pausa, manda esse episódio para essa pessoa. E até a próxima conversa.